Shalom Adonai, meus irmãos. Amém. Nós estamos aqui para continuar a nossa aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Está muito gostosa essas aulas. Estamos aprendendo muito aqui nessas aulas. Hoje nós iremos para a quarta aula de eclesiologia, a doutrina da salvação. A doutrina da igreja, eclesiologia, é a quarta aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Lembrando que esta parte do vídeo é a parte 1 e estamos na página de número 16. Muito bem, nós estamos falando sobre a igreja como organismo e como organização. Também estamos falando sobre outros aspectos da igreja visível e igreja invisível. Este é o assunto que nós iremos iniciar nesta noite. Já falamos aqui sobre o aspecto da igreja visível, que tem que ter, o seu papel timbrado, cartão de membros, credenciais de liderança. Temos que incluir, a saudação convencional, podemos dizer saudações convencionais, como diz a paz do Senhor Jesus, Tem crente que ele só saúda o outro assim, paz, irmão. Mas paz de quem? Paz de quem? A gente tem que especificar, Paz do Senhor Jesus. Outro só diga assim, graça e paz. Mas da parte de quem? Nós encontramos na Bíblia os apóstolos, quando eles iniciavam suas cartas, eles iniciavam dizendo assim: olha, a graça e a paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a paz tem que ser especificada. Então tem igreja que cumprimenta aí com a paz do Senhor Jesus, a igreja de Deus é amor, Assembleia de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. E temos outras igrejas aí, como a Igreja Batista, a Igreja Quadrangular e outras. Cada uma delas tem a sua maneira de trazer as suas saudações convencionais. Igreja cristã no Brasil, que saúda com a paz de Deus, a santa paz de Deus, irmão. Eu acho lindo isso, a santa paz de Deus, irmão, e por aí vai. Muito bem. Então vamos falar agora sobre a letra B. Veremos agora alguns aspectos invisíveis da igreja como organismo. Vamos ver agora alguns aspectos invisíveis da igreja como organismo. Esta parte da igreja como organismo é um pouco mais difícil de entender, ou melhor, de aceitarmos. Alguns pontos que são polêmicos. A igreja como organismo refere-se à união mística de todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Então, a igreja como organismo
organismo refere-se à união mística de todos aqueles cristãos salvos que professam Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Esse é o aspecto da união mística da organização da igreja. Muito bem, quando pensamos acerca do povo de Deus reunidos lá no céu, quando nós imaginamos acerca do povo de Deus reunidos lá no céu, será que conseguimos pensar? Será que nós conseguimos pensar que haverá lá no céu pessoas de outras organizações? Ou por que melhor não dizermos pessoas de outras denominações? Será que nós conseguimos pensar? Ou nós achamos que lá no céu só vai subir a igreja que nós pertencemos, só o ministério que nós pertencemos? Será que nós conseguimos pensar isso aí? Ou nós vamos imaginarmos chegarmos lá no céu e encontrar cristãos pertencentes de todas as igrejas, todas as denominações que existem na face da terra? Então, quando uma igreja ensina que ela é a única que vai subir para o céu, este é o sinal que esta igreja é seita. Eles são exclusivos, eles colocam eles como numa exclusividade que só eles vão herdar o céu, e quem quiser ir para o céu vai ter que se unir a eles. Mas não é assim que a Bíblia ensina, né? Então nós vamos, a igreja, quando pensamos acerca do povo de Deus reunido lá no céu, né, nós conseguimos pensar que haverá lá pessoas de todas as organizações eclesiásticas. É uma pergunta que estamos fazendo. Aí eu vou dizer assim, aqui na apostila está assim, tomara, mas eu vou trocar a palavra e vou dizer assim: é claro que nós vamos encontrar lá pessoas de todas as organizações eclesiásticas que existem no mundo inteiro. Muito certo. Agora vamos imaginar onde se encontram estes irmãos hoje. Vamos imaginar onde se encontram estes irmãos hoje. Que irmãos são estes, reverendo? Os irmãos que fazem parte da igreja invisível. Igreja invisível como organismo e não como organização. Onde estão? Será que eles estão naquela igrejinha onde nós passamos por ela e desprezamos-a por ser diferente, ou porque é muito pequenina, é muito pobrezinha, ou naquela denominação que parece nos ofender? Será que nós vamos encontrar lá no céu essa igreja? Eu digo com certeza, aquela igreja que a gente passa por ela, né?
Eu nunca fiz isso não, mas tem muitas pessoas que fazem. E por que não dizer? Tem até pastores que desfazem. Eu já ouvi com esse ouvido aqui, ó. Eu já ouvi pastor que tem igreja grande, igreja grande, rica, e ficar sabendo que o outro pastor abriu uma igreja pequenininha. Eu já ouvi pastor dizendo assim: pastor fulano abriu um botequim ali na rua tal, um botequim. Isso é um pecado muito grande, chamar a igreja de Deus de botequim, por mais pequena que ela seja, porque Jesus falou assim: olha, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presente no meio deles. Então não importa se a igreja é pequena ou se é grande ou se é minúscula, não importa se tem 1000 membros ou 500 ou 100 ou 50 ou 10 ou até 3, se tiver 2, Deus está no meio deles. Então nós não temos o direito de criticar e nem de zombar, porque a minha igreja é maior do que a igreja do meu pastor companheiro. Todas elas vão morar no céu, todas elas. Muito bem, vamos passar para a página de número 17. Vamos um pouco mais além. Será que conseguimos imaginar que na nossa igreja existam pessoas, membros, que de fato não fazem parte da igreja invisível de Cristo? Será que nós conseguimos imaginar? Ou nós achamos que a nossa igreja ela é toda santa e ela vai em peso subir para o céu? Ou imaginamos que na nossa igreja existem pessoas, membros, que estão de fato conosco lá, orando, cantando, cultuando, mas eles não fazem parte da igreja invisível de Cristo? Porque uma certa feita Jesus, ele usou na boca dos profetas, e depois ele também falou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muita gente na igreja que está honrando ao Senhor, louvando, só de boca para fora, mas o coração está longe de Deus, está longe de Deus. Então, é por isso que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. As coisas tornam-se um pouco complicadas se não entendermos a diferença entre igreja como organização visível, igreja como organização visível, e igreja como organização invisível. Então existe uma diferença aí. Existe a igreja, ou melhor dizendo assim, a igreja ela é dupla. Ela manifesta como uma organização divina, visível, e também como uma organização invisível. Essas são as duas características da igreja: organização visível, e igreja como organização
invisível. Vamos entender mais um pouquinho sobre o assunto? Para um melhor entendimento, leiamos Apocalipse 3, do versículo 14 ao 21. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quando amo, se for zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ouvimos aí o que o Senhor Deus disse para a igreja de Laodiceia, a igreja que botou Jesus para fora. Jesus se encontrava do lado de fora dessa igreja visível, porque era uma igreja local, uma igreja visível. Essa igreja conseguiu botar Jesus para fora. Mas de que maneira que coloca Jesus para fora da igreja? É um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã. Um não tem importância hoje, um não tem importância amanhã. Só um pecadinho, não tem problema não. Cada vez que a igreja vai abrindo a porta para o mundo entrar, o Espírito Santo vai se recuando e vai saindo. Jesus vai saindo de dentro dela. Daí a pouco o mundo está todo dentro da igreja e Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta e dizendo: ei, será que tem alguém aí dentro que pode ouvir a minha voz? Se tiver, abre a porta que eu cearei com você e vocês vão cear comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Então, a igreja de Laodiceia, ela estava nessa condição aí, nessa condição. Jesus estava do lado de fora, mas o importante aqui, que Jesus estava ansiando entrar naquela igreja, queria entrar, ele queria entrar. Ele não queria ficar do lado de fora, ele estava insistindo, querendo entrar naquela igreja, querendo entrar na vida daqueles que conseguissem ouvir a sua voz. Mas muitas das vezes o cristão, ele tapa o ouvido para não ouvir a voz de Jesus, que está pedindo para ele abrir o coração e Jesus entrar, né? Então a igreja aqui de Laodiceia estava nessa condição. Jesus do lado de fora, querendo entrar na vida daqueles irmãos e falando: será que vocês aí dentro conseguem ouvir a minha voz? Tem muita igreja hoje em dia que não consegue mais ouvir a voz de Jesus querendo entrar na igreja. Às vezes Jesus fala através de um pregador, de uma pregação,
através de uma profecia, de uma revelação, mas a pessoa está com o ouvido tapado, eles não conseguem ouvir ou distinguir ou discernir que Jesus está falando e que Jesus está se oferecendo para entrar e fazer uma transformação dentro desta igreja. Tem igreja por aí que a gente entra lá, ela está parecendo mais um frigorífico do que uma igreja. Tem igreja por aí que a gente entra lá e não se ouve mais um glória. Pode passar uma mosca voando, que você escuta o barulho das asas da mosca voando, mas você não escuta um glória a Deus da boca dos crentes. Isso é igreja que, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, a glória de Deus já saiu dela há muito tempo, e Jesus está lá do lado de fora dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E você que está agora ouvindo esse vídeo aula, como está a porta do seu coração para Jesus? Está aberta, escancarada para Jesus entrar a hora que ele quiser? Ou está fechada? Você está dando mais valor às coisas de Deus? Ou está dando mais valor às coisas do mundo? Você está dando mais ouvido à voz de Deus? Ou está dando mais ouvido à voz do inimigo? Como Eva, lá no jardim, que deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do adversário. E aí, como está a sua vida? Eu te aconselho, que abra o coração e deixa o Senhor Jesus entrar e fazer uma transformação na sua vida, que o Senhor ele quer fazer um banquete com você, né? Agora, se você está na brecha, está buscando a Deus de verdade, busque mais, porque aquele que está limpo procura limpar-se mais, aquele que é justo procura ser mais justo ainda, e aquele que está sujo, a Bíblia diz, né? Suje-se ainda mais, porque o tempo está próximo. Muito bem. Como está a nossa igreja invisível com Jesus? Como está a nossa igreja invisível com Jesus? Ela está do lado de dentro, ele, Jesus, está do lado de dentro ou está do lado de fora? Como organização visível, ela está aprovada ou reprovada. A igreja, como uma organização visível, ela pode estar aprovada ou desaprovada, depende de como ela está recebendo Jesus. Dependendo de como ela está recebendo Jesus, ela pode sair aprovada ou desaprovada. É triste como algumas igrejas podem se enganar enquanto organização. A igreja de Laodiceia se achava rica, eles diziam: rico estou e estou me enriquecendo. E o Senhor Jesus falou assim: olha, não sabendo que vocês são pobre, desgraçado, cego e nu. E ainda ele disse assim: olha, aconselho que de mim compre colírio para ungir os vossos olhos para que veja, e que compre roupas para que não ande nus
e não apareça a vergonha da sua nudez. E que compre ouro aprovado no fogo. Ouro aprovado no fogo, quer dizer, a igreja estava precisando de passar por uma tribulação de fogo para ela ser aprovada diante de Deus. A igreja de Laodiceia se achava rica, abastada, não lhe faltava nada, mas faltava Jesus. Não faltava dinheiro. Quantas catedrais tem aí? Rica, lotada de dinheiro. Lotada de dinheiro. Os pastores estão... Maneira de conjecturar aqui, né? Estão fazendo colchão de dinheiro para dormir em cima. Viu? Mas Jesus não está lá dentro, não. Jesus não está lá dentro. Às vezes Jesus está naquela humilde, que nem dinheiro para pagar o aluguel do mês não tem. E o pastor está lá orando e chorando: Senhor, manda providência. Manda providência, Senhor, para nós pagar o aluguel da tua igreja. Não deixa as portas fechar, não. Enquanto tem muitas igrejas se estribando porque tem, e humilhando os pobrezinhos, pequenininhos, porque não tem. Esse tipo de igreja e de pastores vão prestar conta no dia do juízo final. Vai estar lá de pé para ser julgado diante do juízo final, porque a obra de Deus não é dinheiro. Precisa de dinheiro? Precisa. Mas a obra de Deus é santificação, é comunhão. A obra de Deus é compromisso com Deus e com a sua palavra. Compromisso com Deus e com a sua palavra. Então a igreja de Laodiceia estava abastada, não faltava nada, mas Jesus havia como igreja pobre, porque a igreja que tem tudo, mas não tem o poder de Deus, essa igreja ela é pobre, e além de pobre ela é uma miserável, desgraçada. É a Bíblia que diz: miserável, cega e nu. Muito bem. É pesada a palavra, mas é a palavra de Deus. Tudo bem até aí, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos para o ponto 2. Vamos falar da igreja como organização. Ela como organização é local, e como organismo ela é universal. Olha como que é diferente uma coisa da outra. Olha, como organização ela é local, como organização que contém estatuto, regimento interno, ata de fundação, credencial de membro, de obreiro, carta de recomendação para dar os membros, o obreiro, quando eles for visitar outra igreja, CNPJ, licença da prefeitura para funcionar, e por aí vai, E esta é a igreja como organização. Ela tem que estar organizada. Tem pastor aí que ele abre igreja, monta uma igreja e não preocupa em organizar essa igreja. Fica lá anos e mais anos, ó, com a igreja sem documento, sem estatuto, sem regimento interno, não tem CNPJ. Esse pastor, ele está
contra a lei. Ele está contra a lei. Porque a obrigação de toda a igreja e de todo pastor é prestar conta na Receita Federal de tudo que entra e de tudo que sai. Ela, como organização, ela tem que ter uma contabilidade, ela tem que ter um setor jurídico para estar assinando as atas, e ela tem que a contabilidade tem que fazer a prestação de conta todo mês do que entrou, do que saiu, e apresentar as notas fiscais. Tirando disso, é lavagem de dinheiro. E quem mexe com lavagem de dinheiro não tem lugar no céu com Jesus. Não tem lugar no céu. Tudo que começa errado, a tendência é terminar errado. Errado. Então, é melhor fazer certo para continuar agindo certo. Muito bem. Vamos continuar. Estamos falando sobre igreja como organização. Ela é local. Por que ela é local? Vamos continuar falando. Ela é local porque ela é identificada por uma placa. Você reúne qual igreja? Eu reúno lá na igreja Tocha Viva. É uma placa. Então a igreja local. E onde que fica a igreja Tocha Viva? Ela fica na rua X, no bairro X, no número X. Essa é a igreja local. A igreja local. Organização local. Agora, como organismo, ela é universal. Aí, se alguém perguntar, você como organismo, você pertence a que igreja? Você vai dizer o quê? Eu pertenço à igreja que vai morar no céu. Mas quem é ela? Os cristãos do mundo inteiro, e aqueles que já morreram em Cristo também faz parte dela. A igreja como organismo e é universal. Observamos que tanto o aspecto local como o universal são conceitos geográficos. Existem igrejas que mantêm trabalhos em outros países, em outros estados ou em outras cidades. Mas mesmo tendo uma difusão fora da sua fronteira, ainda assim, como organização, ela não deixa de ser local. Somente a igreja como organismo é universal. Ela abrange todos os salvos do mundo inteiro, como povos, línguas e tribos e nações. E estes se encontrarão juntos no céu. Se encontrarão juntos no céu. Todos os crentes. Eu estou falando sem distinção de nome, de igreja, irmão. Todos os crentes unidos formam o corpo de Cristo. Tiramos aqui grandes lições da diferença entre igreja local e igreja universal. Leiamos Hebreus capítulo 12, versículo 23. Hebreus 12, 23. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus,
e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lê de novo, por favor. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês observaram que falaram da universal Assembleia dos primogênitos. Essa é a igreja invisível do mundo inteiro, independente da placa dela. Pode ser Maranata, Assembleia de Deus, está tudo incluído aí. Maranata, Assembleia de Deus. Vou falar o nome de alguns aqui, tá? Porque aqui no nosso Instituto Teológico nós não temos discriminação com igreja, não, né? Nós não aprovamos seita não, né? Mas igreja sim. Então vamos lá. Maranata está incluído nessa passagem de Hebreus aí. Universal, Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, Igreja Metodista, Igreja Nova Vida, Igreja Mundial do Poder de Deus e outras, o Brasil para Cristo, Igreja de Deus no Brasil, todas estão incluídas na igreja, na Assembleia Universal dos primogênitos, enrolado, escrito no céu. Agora, vai falar de uma outra igreja aí, que fala da igreja, triunfante que leu aí? A Universal Assembleia, Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o justo de todos, e aos espíritos aperfeiçoado. Dos justos aperfeiçoados. Espírito dos justos aperfeiçoado. Aí está falando da igreja que já partiu para a glória, que também faz parte da Igreja Universal. São nossos irmãos que morreram no Senhor, viu? O Espírito dos justos aperfeiçoados, eles já receberam a perfeição, só está aguardando o arrebatamento para ressuscitar no corpo perfeito. Eles também fazem parte da Igreja Universal, da Igreja Invisível. Igreja Invisível. Vamos continuar aqui. A nossa igreja, por mais que seja pequena em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é universal, como membros de uma igreja local, nunca devemos esquecer a importância maior de sermos membros da Igreja Universal. Devemos nos esforçarmos não apenas em favor da nossa igreja. Fazendo uma observação aqui, que às vezes tem pessoas que vai ouvir esse vídeo aí separado, né, sem olhar os outros que já passaram, os anteriores, tá? Quando eu falo aqui de igreja universal, eu não estou falando da igreja universal do reino de Deus, não, viu? Não é dela que eu estou falando, não. Eu não estou também dizendo que a igreja universal do reino de Deus está fora da igreja invisível de Jesus, não, tá bom? Quero que vocês entendam isso. Não estou condenando a igreja universal. Só que quando eu digo aqui igreja universal, eu estou abrangindo
todas as igrejas evangélicas do mundo inteiro. Tá bom? Então vamos lá. Devemos nos esforçar não apenas em favor da nossa igreja, mas em favor de toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro. Quando oramos em favor da igreja, devemos sempre ter em mente que Jesus não se equaciona ou se iguala ao crescimento de nossa igreja local. Jesus está edificando a sua igreja, não a nossa. Jesus está edificando a sua igreja, a igreja dele, e não a nossa. Às vezes temos um costume, né? Também às vezes tem esse costume de falar: a minha igreja, a minha igreja fica lá em Cariacica sede. Isso é uma maneira de dizer, mas a igreja é de Jesus, tá? Agora eu vou fazer uma ressalva aqui. Ela é de Jesus. A igreja que eu pastoreio, ela é de Jesus, mas ela é minha também. Eu vou explicar por quê. Como organismo vivo e como igreja invisível, ela é de Jesus e não minha. Não minha. Agora, ela como organização, ela é de Jesus, mas é minha também, porque o CNPJ dela está no meu nome. E se algum dia acontecer qualquer problema lá naquela igreja e precisar de eu ser chamado, de alguém ser chamado na justiça para responder por essa igreja, quem vai ser chamado sou eu como presidente da igreja. Então por isso eu digo, ela como organização, ela é de Jesus, mas ela é minha também. Deu para entender? Amém. Né? Amém? Continuamos. Ponto 3. Vamos falar igreja como organização. Ela é humana e como organismo é divina. A igreja como organização é humana e como organismo é divina. A igreja é uma instituição humana, mas como organismo ela é uma criação de Deus. Criação de Deus. Vamos ver aí Mateus 16, versículo 13 a 18. Mateus 16, versículo 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus. As igrejas como organização é uma instituição humana, mas isso não quer dizer que Deus não se envolveu na sua criação. É por isso que quando um pastor vai registrar uma igreja, vai fazer o registro de uma igreja,
ele tem que orar a Deus, para Deus encaminhar para ele as pessoas certas, que vão entrar na diretoria daquela igreja, no registro daquela igreja, porque quem vai encaminhar as pessoas certas é Jesus. O pastor não pode sair pegando qualquer um e colocando na diretoria com pressa de registrar a igreja, não. Ele tem que colocar, é bíblico isso, ele tem que colocar homens de Deus, homens e mulheres de Deus. A pessoa tem que ter testemunho de crente, a pessoa tem que dar testemunho, tem que ser crente em Cristo Jesus, tem que ser batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que dar testemunho de crente, tem que ser liberto por Jesus, liberto, tem que ser uma pessoa que dá testemunho, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Não é chegar assim pegando a laço aquele monte de gente, falando assim: ei, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Tudo que começa mal termina mal, tudo que começa errado termina errado. Às vezes o ministério não vai à frente porque Jesus não aprovou a diretoria do ministério. Daí a pouco começa a escapulir, dá uma divisão aqui, dá outra divisão ali, entendeu? Um escapole por aqui, outro escapole por ali, e o pastor fica maluco, em tempo de perder a cabeça, e perguntando: por que não dá certo? Porque você fez errado, porque você fez errado. No dia que você aprender a fazer certo e orar a Deus, para Deus mostrar direitinho: Senhor, é da tua vontade, quem vai ser meu vice-presidente? Aí Deus vai te mostrar alguém que é fiel, que é liberto, alguém que ama Jesus mais do que tudo, e alguém que dá testemunho tanto para os de dentro quanto para os de fora. Ao contrário, Jesus não está no meio dessa bagunça, não está no meio. Muito bem, vamos continuar. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Isso não quer dizer que Deus não se envolveu na sua criação. Muitos homens receberam o chamado de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, pregaram o Evangelho, o povo se converteu. Daí então criaram as organizações civis, de acordo com as leis do país e suas preferências culturais. Não há nada de errado nisso, é tudo certo, é a coisa mais certa que um pastor precisa fazer, é ele criar a sua organização, a sua igreja, respeitando as leis civis, de acordo com a lei do país e suas preferências culturais. Amém? Torna-se um problema quando alguém pensa que todos os costumes de sua igreja vieram de Deus. Irmãos, isso é um problema que tem viralizado e tem causado a confusão no meio dos crentes, que existem muitos crentes por aí que estão perdidos dentro da igreja por causa de confusão doutrinária. Eu ouvi por esses dias um pastor falando comigo que ele está perdido, sem saber o que é o certo e o que é o errado, porque ele vai na igreja tal, lá tem uma doutrina diferente, um costume, é claro, né?
um costume diferente. Vai na outra, um costume diferente. Por exemplo, e vai numa igreja, as irmãs estão lá cantando de calça. Vai na outra, as irmãs estão de brinco. Vai na outra, as irmãs estão de saião lá no pé. Vai na outra, a blusa das irmãs está com a manga lá no punho. Vai na outra, as irmãs estão lá com os cabelinhos cortados. Vai na outra, o cabelo da outra é tão grande que está quase tropeçando no cabelo e caindo no chão. Aí ele falou: a gente fica perdido, qual que é a certa? Eu falei: está todo mundo errado. Está todo mundo errado, viu? Nessa parte aí não tem nada na Bíblia para falar se está certo ou se está errado. Ah, mas lá no Antigo Testamento está escrito lá que a mulher não pode usar roupa de homem, e por acaso a roupa que a mulher usa, a calça que ela usa é calça de homem? Você tem coragem de pegar uma calça de mulher e vestir e sair andando aí na rua? Você tem coragem? Se você tiver coragem, então aí eu paro de ensinar do jeito que eu estou ensinando aqui. Se você tiver coragem de pegar uma calça de mulher, ir lá na loja e comprar a calça de mulher e vestir e vir para a igreja, você que é homem, viu? Aí eu concordo com você. Da mesma forma, a mulher, se a mulher tiver coragem de ir lá comprar uma calça que é de homem, é masculino, e vestir e ir pregar lá na frente do púlpito da igreja, eu tiro o chapéu para você e paro de pregar o que eu estou pregando aqui. Que calça de mulher é calça de mulher, calça de homem é calça de homem. Então não tem esse negócio não. Ah, a irmã está de calça, está usando roupa de homem. Mentira. Mentira. Muito bem. Então, irmãos, olha, essa confusão de doutrina aí é que tem feito muitas igrejas dividirem. É uma divisão. E tem crente que já não sabe mais como fazer para obter a salvação, viu? Tem crente aí que acha que só vai subir para o céu a irmã que é cabeluda, que tem o cabelo batendo lá no calcanhar, e a outra que tem o cabelo batendo no ombro porque apara, não vai subir para o céu. No dia do arrebatamento vai ter muita surpresa. Nós vamos ver muita irmã do cabelão ficando aí, e muita irmã que está com o cabelo suruco subindo, dando glória a Deus e aleluia. Nós vamos ver muito pastor que só dirige culto de terra no gravata, e com aquele gesto de santidade, aquela aparência de santidade, ficando aí. Enquanto o outro, que nem terno usa, dirige o culto de camisa de manga comprida e brinca com os crentes, brincalhão, faz os crentes rirem, porque cara feio não vai levar ninguém para o céu. E hoje em dia cara feio não ganha alma não. Antigamente ganhava. Quando alguém via um pastor de cara feia, eles tinham ele como santo por causa da cara feia dele. Só que depois as pessoas foram ficando ativas e espertas, e sabe que hoje cara feia não é santidade, cara feia é fome. Cara feia não é santidade. Santidade, sabe o que é? É brilho no rosto e sorriso nos lábios. E santidade, seguir a paz com todos. O que adianta ter cara de santo, vestir como santo, mas é maior brigão? Qualquer coisinha, qualquer pingo, qualquer gota no copo d'água vira uma tempestade para esse pastor. O que adianta? O amor, ele não é para ser pregado não, na frente do altar, e nem pronunciado não. O amor, ele é para ser praticado. E a gente que é pastor só consegue demonstrar o amor quando nós praticamos o amor. Porque pregar é fácil, porque falar, boca fala de tudo. Agora, eu quero ver na prática, é praticar. Eu quero ver você passar pelaquela irmãzinha
vou dizer irmãzinha aqui, sem objetivo de diminuí-la. É modo de falar para que todos entendam. Passa a pena aquela irmãzinha humilde que está com seu cabelinho aparado no ombro e ter o amor de olhar para ela e dizer assim: ei, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Não é passar e abaixar a cabeça, não vou saudar não, porque ela não está com roupa de crente não. E até hoje eu não achei que existe roupa de crente não. Eu achei que existe roupa de pano, mas de crente não. Existe roupa de pano, existe de napa, né? Existe de pano, de napa. Agora eu nunca vi roupa de crente. Levar crente lá para a fábrica, eu vou fazer uma roupa dele aqui. Não, isso não existe não. Isso é coisa de homem. Isso é escravidão humana. Escravidão humana. Então aqui está, irmãos, né? Vamos dar continuidade. Muitos homens receberam o chamado de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, pregaram o Evangelho, o povo se converteu. Daí então criaram as organizações civis, de acordo com as leis do país. Aqui eu já li aqui, né? Mas vamos continuar. As suas preferências culturais, já que estamos falando de costume, né? Há nada de errado nisso. Torna-se um problema. Aqui que está o problema, viu? Quando alguém pensa que todos os costumes de sua igreja vieram de Deus. O problema de muitos pastores é isso. É achar que os costumes que ele põe na igreja dele é de Deus. Todos os costumes. Se analisarmos bem, até na mesma denominação há diferenças, há divergências em relação a costumes. Até nas denominações, eu vou citar nome aqui. Até nas denominações há diferenças e há divergências de costume. Por exemplo, eu vou pegar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por ser Assembleia de Deus e por ela ter uma convenção geral no Brasil, que domina ela, que comanda as convenções, ela não era para ter divergência de costume não. Era para toda a Assembleia de Deus ter um costume só. Assim como a Universal tem a dela, a Mundial tem a dela, a Igreja Cristã no Brasil tem a dela, a Maranata tem a dela, viu? E outras aí, a Batista tem a dela, a Presbiteriana tem a dela. Mas por que a Assembleia de Deus está bagunçada? Cada um, pastor, põe nela o costume que ele quer. A gente vai em um aí, não pode usar, o crente não pode ter televisão. Vai na outra lá, os crentes estão com a casa cheia de televisão. Você vai em uma Assembleia de Deus, o pastor fala: aqui não pode cortar o cabelo porque é pecado. Você vai lá na outra lá, a própria esposa do pastor já tem o cabelo cortado. Você vai na Assembleia de Deus, aqui só pode usar saião. Você vai na outra Assembleia de Deus, as irmãs lá, principalmente a esposa do pastor, está de calça. Por que não põe uma doutrina só e deixa virar bagunça? É isso que eu estou ensinando aqui, ó. O mal de muitos pastores é pensar que todos os costumes de sua igreja vieram de Deus. Se analisarmos bem, até na mesma denominação, no mesmo ministério, há diferenças e divergências em relação a costumes. Mas isso está sendo normal, né? Está sendo normal. Eu não acho que é normal. Eu não acho que é normal. Isso é falta de organização. Todos nós temos nossas individualidades. Um gosta de uma coisa, outro de outra.
e assim por diante. A Bíblia tem um versículo que fala assim: olha, aquele que come não julga o que não come, e o que não come não julga o que come, porque tanto o que come, tanto quanto ao que não come, todos eles dão graças a Deus. Um faz diferença entre dia e outro faz diferença entre outro dia, mas Deus tem por igual todos os dias. Um pensa que de tudo pode comer, mas o outro que é fraco come legumes. Mas tanto o que come quanto o que não come, todos eles dão graças a Deus. Então, irmãos, ó, tem coisa que tem que sair do meio do cristão. Tem certas boboseiras aí colocadas por homens, por pastores, viu? Que tem que sair do meio do âmbito cristão, porque Jesus não está se agradando de muita coisa que está acontecendo no meio das igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais. Continuamos, para nós parar para um intervalo aqui. No entanto, a igreja, como organismo, é uma criação de Deus, e todos os membros têm a mesma característica. Membros de um corpo, todos nasceram no Espírito Santo, e estes testificam como cada um que é de fato filho de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, e que tem uma cidadania estrangeira. Não somos mais desta terra, a nossa cidadania está nos céus. Quem pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo confessa que na verdade não temos aqui na terra cidade permanente, mas buscamos a que é de vir. Vamos ler Filipenses 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Mas a nossa cidade está no céu. Então nós somos estrangeiros aqui. A nossa pátria, a nossa cidadania está no céu. Nós somos cidadãos do céu. Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Quem é essa futura? A Nova Jerusalém. Nós vamos estar parando por aqui para um breve recreio, e depois voltamos no segundo período, falando sobre o quarto ponto: como organização a igreja é temporária e como organismo ela é perpétua. É o próximo ponto depois do recreio. Até daqui a pouco.